Procrastinar, produção com sentido, produtividade, propósito. Calma. Ueda, respira. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje vamos conversar sobre essa oportunidade que a gente tem quando acontece alguns desafios e a gente para de procrastinar, começa a dar sentido a algumas coisas, ressignifica e gera produtividade com sentido e unindo cada vez mais ao propósito de vida. Que conversa maluca, Ueda, essa? Sim. Vem cá, em alguns vídeos eu tenho comentado que eu tenho um grande desafio, que são as obras. Mas como assim obras, Ueda? É obra de casa, mudança de telhado, mudança de algumas questões elétricas em casa e para os desafios serem também cada vez mais, né, para a gente exercitar toda a capacidade de resiliência, otimismo e esperança, obras também no vizinho, então a gente vai trabalhando tudo isso. Tanto é que a gente está gravando esse vídeo aqui 6:30 da manhã, então merece um café, vamos brindar um café aqui, um cafezinho aqui, para a gente compartilhar aqui, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre a arte de fazer acontecer. Ueda, como que é a arte de fazer acontecer? Produtividade com sentido e não produtividade tóxica, unindo com o flow, com o processo do engajamento, do fluir, né, do fluxo de você estar engajado, ter qualidade na sua experiência e unindo com realmente o tema que a gente vai desenvolvendo nos vídeos deste canal, que é o propósito de vida. Bom, ontem aqui em casa a gente faço vários trabalhos online, além da mentoria Virtus que a gente tem, os mentorados, as palestras online relacionado a Ikigai, a liderança positiva, a inteligência emocional. Eu tenho também a obra. E ontem nós ficamos quase 3 horas sem luz, por conta de todo o trabalho que o eletricista, mais o pessoal, os profissionais estão fazendo aqui, eles já tinham planejado. E aí eu falei assim, bom, Ueda, foco, ressignifica, porque eu falei, não, mas eu estou desenvolvendo as matérias, os artigos do Ikigai News, inclusive, caso você queira conhecer um pouco o Ikigai News, nós deixamos aqui no link da nossa descrição o link para você se inscrever e receber o Ikigai News semanalmente. São os artigos, é gratuito para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos. E aproveitando, se inscreva no nosso canal, porque quase 78% das pessoas que assistem nosso canal não são inscritas. Mas a arte de fazer acontecer, qual é o nosso propósito aqui? Nosso propósito é fazer essa reflexão sobre produtividade com sentido, a importância desse processo para a nossa saúde mental, para que a gente possa trabalhar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade tanto no ambiente pessoal e profissional, e um exercício prático que a gente vai compartilhar nesse vídeo. Tudo bem? Vamos lá? Bom, a arte de fazer acontecer é que eu ontem, sem luz, né? Em casa estava só eu, né? Minha filha estava na faculdade, senão ela também ficaria, cadê a internet, cadê a energia elétrica e tal, minha esposa também atuando profissionalmente fora também. Estava eu também tomei as compras da obra aqui, mas aí eu falei, tem um intervalo, né? Não funciona a internet, não tem energia elétrica, aí tem um livro que já estava na minha mesa para que a gente pudesse também compartilhar aqui no canal e também escrever, e faz parte da palestra que eu estou preparando também, que é a arte de fazer acontecer. Mas como assim, Ueda? É esse livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. Eu estava procrastinando para ler esse livro, não, é que eu estava esperando um momento, e aí eu fiquei lá, sem internet e tudo isso, eu falei, bom, vamos lá, aproveitar para a gente compartilhar esse livro. Esse livro, o primeiro contato que eu tive foi em novembro de 2017, quando nós estávamos fazendo todo um programa de produtividade, com inteligência emocional, a questão ágil, tudo isso. Eu quero conversar com você e conversar com o David Allen, conversar com você, para a gente observar o quanto que produtividade com sentido faz parte, o quanto que a gente pode, sim, eu e você, atuar nesse processo, gerar qualidade de vida. Então vamos
conversar assim. E os subtítulos, o David Allen escreve muito bem nesse livro. É um método GTD que ele desenvolve há muitos anos. E a pergunta é o negócio que ele fala é o seguinte: o mundo que não desliga nunca. É um dos subtítulos, né, desse capítulo aqui. E ele conversa com a gente o seguinte: vê se você passa por isso. Ó, a necessidade de lidar o tempo todo com enormes quantidades de informações potencialmente importantes talvez tenha sido realidade no passado para indivíduos notáveis, como o imperador Napoleão, ao marchar pela Europa, para Bach, né, o compositor, em suas composições, ou até para Andy Warhol, o artista plástico, ao decidir o que pintar e expor nas galerias. Agora, porém, toda a população mundial está exposta a uma profusão, né, incessante de informações significativas ou, pelo menos, relevante. Não tenha dúvida que você está prestes a se tornar vítima das distrações ilimitantes e irresistíveis a que a tecnologia se expõe o tempo todo. No nosso canal a gente tem falado muito sobre produtividade tóxica, produtividade com sentido. Tem falado muito sobre distração e sobre foco. As tecnologias, sim, geram muita distração. E eu fui à prova ontem, porque como eu estava sem tecnologia, eu me concentrei pelo menos 45 minutos, porque logo depois eu tive que comprar, tal, faltou alguma coisa. Mas eu falei para os meninos que estavam falando, olha, eu vou concentrar aqui para aproveitar a luz também solar, porque em casa não tinha, né? Então fui lá e fiquei refletindo. E essas reflexões eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Por quê? E aí, sabe que um livro que você vai vibrando, você fala, nossa, é o que eu estou conversando com os meus amigos, com as minhas amigas aqui no canal, o que eu tenho escrito no Ikigai News, e a conversa que eu estou tendo muito durante as palestras e as pessoas comentando sobre isso, porque hoje a velocidade, pessoas de 30 anos achando que são velhas, imagina quando chegar aos 60, tudo isso. E muito acelerado, né? Muito acelerado. Então, velocidade 2.0 para tudo. Então, a arte de fazer acontecer, vamos conversar aqui, ó. A arte de fazer acontecer não é apenas sobre fazer as coisas acontecerem, é sobre estar apropriadamente envolvido com seu trabalho e em sua vida. E aqui eu lembrei, nessa época, em 2017, eu fazia muito trabalho, viajava assim, de avião muito, e durante uma das viagens, num avião, sabe quando a pessoa entra assim? Ela estava entrando e ela estava com esse livro aqui, e eu não conhecia o livro. O radar é. Aí a pessoa entrou no avião e era voo a gente tinha que fazer escala, né? Eu lembro que a gente fez escala e essa pessoa estava era uma moça juntamente com um rapaz com esse livro, e quando a gente fez a escala a gente teve que descer e pegar o outro avião, e por coincidência, não é coincidência, mas eu falei, eu vou conversar, eu não conheço. Aí eu fui conversar com a moça, né? Falei, nossa, esse livro é um livro de gestão. Ela falou, mas eu estou lendo porque eu sou escritora e eu estou conversando sobre como que era, a sociedade moderna, tudo isso. E foi muito legal, porque quando você aborda um livro, um filme, e a pessoa tem um foco diferente, né? Porque vivendo, respirando o mundo organizacional, ela veio com esse foco, uma pessoa que estava escrevendo para falar sobre o mundo moderno, sobre a velocidade. Estamos falando de 2017. E veio ao encontro do que eu estava assim, procurando naquele momento, porque a gente estava conversando muito sobre qualidade de vida e o equilíbrio, bem-estar, né, dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, organizacionais, da professora Ana Cristina Limon de França, que foi a minha orientadora, tudo isso. Então, veio a calhar. E a arte de fazer acontecer não é apenas sobre fazer as coisas acontecerem, é sobre estar apropriadamente envolvido com o seu trabalho e em sua vida. E isso é muito válido quando a gente fala dos aspectos emocionais.
Quando a gente traz a inteligência emocional nessa conversa, é uma conversa também para o nosso dia a dia, para gerar o propósito e a produtividade com sentido. Quando a gente começa a nomear as nossas emoções, o que inicia um processo de fazer sentido no que eu estou fazendo, vem ao encontro dos estudos do professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é o Flow, que a gente também compartilha muito nesse nosso canal. Afinal de contas, o Ikigai Flow faz parte da filosofia da mentoria Virtus. Caso você queira conhecer um pouco mais a mentoria Virtus, que a gente potencializa os seus pontos, vai conversando sobre os seus pontos fortes, equilíbrio da realização do processo da produtividade com sentido, no nosso Ikigai, das 4 grandes perguntas dessa filosofia japonesa: o que eu faço bem feito, o que eu amo, tenho a paixão de fazer, onde eu sou reconhecido ou tenho remuneração e cada vez aprimorar, enriquecer isso, e a contribuição que eu tenho para o processo na sociedade, né? Então esse é a mentoria Virtus. Então quando a gente traz essa conversa do processo do flow, é o que o David Allen fala, a questão da produtividade pela produtividade, você não ter sentido no processo, da questão da sua experiência que o professor Mihaly Csikszentmihalyi desenvolve, pode gerar uma produtividade tóxica quando você não gera significado nas atividades que você faz. Quando você não gera significado nas atividades que você faz, talvez a sua vida passe muito rápido e você não traga principalmente os desafios e o equilíbrio entre desafios e seus pontos fortes. Então, o que eu faço bem feito, que pode contribuir para a sociedade, onde eu gero também meu significado e eu tenho a minha experiência no que eu estou fazendo, e talvez é o que você ama e você tem paixão. Então, estar presente nas atividades que você desenvolve. Essas é uma das dicas aqui. E ele continua nessa conversa do David Allen com a gente aqui, ó. Perceba, sinta, ouça e veja se isso acontece com você. O termo produtividade, infelizmente, costuma ter 2 conotações: realização, o ato de empreender, e ocupação, o ato de preencher o tempo. Na verdade, o Arte de Fazer Acontecer, o livro, não está preocupado em fazer acontecer e engajar você e sim apropriadamente em seu mundo, orientando-o a tomar as melhores decisões em cada momento e a eliminar as distrações e o estresse do que você não está fazendo. A compreensão e a capacidade psicológica daí resultante pode beneficiar outros profissionais, não somente aqueles que querem subir na carreira corporativa. Lembra que eu encontrei com aquela escritora, foi um diálogo muito rápido, né? Porque foi entre um voo e o outro, mas nós tivemos a oportunidade de conversar. O rapaz que estava com ela é um ator, né? Então eu creio que era um dos atores que também trabalharia ou trabalhou nessa peça aí, ou no que ela estava escrevendo, e foi justamente esse processo. Ela até comentou comigo, ela falou: olha, o que você faz? Naquela época eu estava trabalhando muito os workshops de liderança positiva, então o flow fazia parte do meu cenário, né, do meu dia a dia, e eu expliquei um pouco o flow, né, do equilíbrio, de você perder a noção de tempo, do que você está fazendo, e ela falou: nossa, me fale mais, né, porque a tese de Dr. Mihaly, uma das primeiras pesquisas, foi com artistas plásticos, o que levava as pessoas, os profissionais, a serem criativos. E foi aí um diálogo, né, a gente chama de rapport, onde encontrou uma sintonia do nosso... E o próprio ator que estava falou assim: nossa, professor, eu quando estou no tablado, quando eu estou no palco, eu perco a noção de tempo, tudo isso. Ele falou: até perco a noção de ter contas a pagar, e tudo. Mas é esse aspecto. Mas isso gera qualidade de vida, porque é a questão emocional. Perceba as reflexões da professora Barbara Fredrickson, que a gente comenta muito no nosso canal aqui sobre as emoções positivas. Por isso, se inscreva no nosso canal. A doutora Barbara Fredrickson tem a tese dela, que é ampliar e construir.
As 10 emoções positivas que a professora Barbara Fredrickson trabalha e estuda há mais de 25 anos, ela trabalha que as emoções positivas ampliam e constroem o nosso processo, seja de relacionamento, seja das conexões do processo da criatividade. Por conta disso, tanto nas palestras, nos workshops, né, no Ikigai News, que a gente compartilha muito das nossas reflexões semanais, por isso que a gente tem aí também um link para você se inscrever e receber semanalmente o Ikigai News. Os aspectos emocionais são importantes a gente nomear também no nosso momento para dar riqueza à nossa experiência do que a gente está fazendo. Aspectos como serenidade, aspectos como alegria, aspectos como concentração e processo de gratidão. Então, tudo isso tem a ver com o nosso processo de produtividade. Então, quando, inclusive, um dos aspectos que aqui o David Allen também ressalta, ele diz o seguinte, um paradoxo. O novo milênio, esse novo milênio, assiste ao surgimento de um paradoxo. A qualidade de vida melhorou, mas em contrapartida os níveis de estresse aumentaram, pois as pessoas assumiram mais responsabilidade do que conseguem cumprir. E como se o olho fosse maior que a barriga, o excesso de opções e oportunidades traz consigo a pressão da tomada de decisões. E muitos se sentem frustrados e perdidos sobre como melhorar essa situação. E aqui ele continua. Não há fronteiras definitivas ou definidas no trabalho. Perceba, eu tenho observado muito isso, as pessoas comentando, depois dos desafios dos anos anteriores, misturou cada vez mais vida pessoal e vida profissional, porque tem um trabalho também em home, tudo isso. Mas esse livro foi, deixa eu até observar, né, a edição desse meu livro e quando foi escrito. A primeira edição do livro foi em 2001, A obra que eu tenho em mãos é de 2015, a obra brasileira. Então, em 2001, ele já escrevia, né, já tinha esse processo de reflexão, né, de vida pessoal e vida profissional. E não tem fronteiras definidas pelo trabalho. Até eu comento em alguns vídeos que quando eu iniciei o trabalho, lá com 15 anos, lá no banco, né, a gerente falou assim, Ueda, tá vendo aquela porta? Ela falou, então, deixa problema de casa, deixa para o outro lado da porta, né? E eu até pensei, nossa, como é que pode? Sai desse corpo que não te pertence? Bom, vamos lá. Vamos continuar com o David Allen aqui. Um dado determinante para o aumento do estresse é o fato da natureza do nosso emprego ter mudado de forma mais radical e mais rápida que o treinamento recebido e a nossa capacidade de lidar com o trabalho. Antigamente não havia muito mistério. Os campos precisavam ser arados, as máquinas operadas, as caixas empilhadas, as vacas ordenhadas, os guindastes movimentados. Sabia o que precisava ser feito, era visível. Também era evidente quando o trabalho estava terminado ou não. Aumentar a produtividade era apenas uma questão de tornar o processo mais eficiente ou simplesmente trabalhar mais duro e durante mais tempo. Perceba a reflexão do professor aqui. Quase todo o projeto poderia ser feito de uma maneira melhor e a quantidade infinita de informações disponíveis hoje poderia fazer isso acontecer. Nos dias de hoje, muitos de nossos projetos não têm limites demarcados, seu início e fim. Quase todas as pessoas que conheço têm pelo menos meia dúzia de coisas que querem realizar ou situações que querem aprimorar, eu inclusive, e ainda que tivesse o resto da vida para tentar, não conseguiria concluí-las com perfeição. E eu fiz um ponto de interrogação, não um ponto de interrogação aqui, duvidando do que o professor David Allen estava escrevendo, mas um ponto de interrogação fazendo uma reflexão comigo. Será que essa velocidade e esse
essa angústia de não conseguir fazer tudo é o que está levando muitos desses jovens executivos de 27, 30 e poucos anos entrar nesses monólogos ruidosos e falar, nossa, não vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero. E quando ele comenta aqui que não dá tempo, porque as tomadas de decisões são muito rápidas no nosso dia a dia, eu falo e compartilho muito nos workshops e também para os meus mentorados, que quando a gente tem a reflexão sobre as nossas crenças e valores, essas nossas crenças e valores nos motivam e fazem com que a gente tome decisões, a gente faça escolhas. Como a velocidade está muito intensa ou as distrações acontecem, eu estou lá nas redes sociais quando eu não estou fazendo uma atuação, ou como minha filha muitas vezes faz, duas coisas ao mesmo tempo, né? Cozinhando e assistindo as redes sociais, assim, né? Talvez tudo isso, todos nós entramos nesse ciclo vicioso e aí não dá tempo de a gente pensar sobre as nossas crenças e os nossos valores. Já que as nossas crenças e os nossos valores, eu já falei das emoções, a gente acaba não tendo a experiência do flow de observar o quanto que a gente está concentrado naquela atividade. E somado a isso, tomadas de decisões rápidas, distrações e tudo isso, eu não consigo parar um momento e falar, peraí, eu estou tomando decisões por conta desses meus valores, desses meus critérios, por conta das minhas crenças, e aí acaba gerando esse ciclo vicioso de 2.0, 2.5 de velocidade. E aí você não consegue escutar a si próprio, porque o sentido da vida é você escutar a si próprio, pelo menos das duas perguntas básicas, né? O que eu faço bem feito, o que é o meu ponto forte, e se isso está alinhado a um reconhecimento, a uma remuneração no processo, para que essas ações também façam sentido para você e para as outras pessoas. Eu gravei um vídeo sobre um amigo que passou por vários desafios na sua vida e que ele começou a fazer a terapia da escrita e hoje tem mais de 10 livros. O que era dor começou a gerar foco, mas gerar foco em uma grande pergunta que ele faz todas as manhãs. Olha, o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de algo que é uma virtude minha pode fazer diferença a uma outra pessoa. Isso é um trabalho, uma reflexão muito profunda aristotélica, que é unir cada vez mais o seu ergon, né, com as suas virtudes, o seu ofício ergon com o processo da eudaimonia, a deusa das virtudes, seus pontos fortes. E vem até então o equilíbrio do flow que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, através dessa obra Flow, desenvolve. O flow, que é o estado de engajamento, de experiência, de felicidade, o encontro entre seus pontos fortes e os seus desafios. Qual é a contrapartida? Ou o estresse, quando você tem muitos desafios e as suas competências, suas habilidades, seus conhecimentos estão lá em déficit, né? Tá voando um pernilongo por aqui. E aí, os aspectos da apatia, quando você tem virtudes, pontos fortes e os desafios não acompanham, porque você não tem entrega. Isso é muito profundo, por isso que a produtividade com sentido é uma bandeira que a gente defende. Das palestras a gente está até fazendo, até ontem eu estava refletindo, fazendo essa reflexão com o livro, por isso que esse ponto de interrogação, será que tudo isso que está acontecendo dos jovens, para mim, são todos jovens, 30, 40 anos são jovens, 50 anos são jovens, 60 anos. Para que isso? Para que a gente possa também parar e talvez, né, fazendo as reflexões de quando eu tomo decisões que são sólidas ou são baseadas nos meus valores, nas minhas hierarquias de valores. Por isso que essa é uma das ferramentas muito essenciais que a gente utiliza na mentoria Virtus, de hierarquizar os valores. Quais são os valores que fazem que você toma decisões? Porque a partir do momento que você toma essas decisões, você começa a ter acesso, né, a recursos que talvez você lá atrás já teve, e aí você vai investindo cada vez mais para um capital psicológico positivo, que é a resiliência. São 4 capitais psicológicos positivos, né? Nós temos vários vídeos no nosso canal que a gente compartilha esse processo, mas olha lá, o Dr. Fred Lutan estuda autoeficácia, então você lembra dos seus pontos fortes,
E aí gera um processo de resiliência, terceiro, otimismo, e o processo da esperança, de você também visualizar todo o processo. Mas vamos continuar com o David Allen aqui, né? Muito bom a gente compartilhar esse processo aqui. Vamos lá. Ele pergunta assim, ele faz essa reflexão, David Allen. Durante minhas apresentações, costumo perguntar ao público, quem aqui faz apenas aquilo que foi contratado para fazer? Você. Né? Se você está atuando profissionalmente, você só faz aquilo que você foi contratado, você tem uma capilaridade, né? Tudo isso. E quantos de vocês não tiveram nenhuma mudança significativa na vida pessoal no ano passado? As mudanças ocorrem no nosso dia a dia. Vamos lá. Esse livro, lembrando, foi escrito no início do século. Em 2001. Agora eu fiz um flashback aqui. Em 2000, minha filha não tinha nascido ainda. Então, talvez você também não tinha nascido ainda. Deixa eu, com licença aqui. Então, vamos lá. Muitos de nós recebemos nas últimas 72 horas mais input que produzem mudanças, criam projetos e alteram prioridades do que os nossos pais recebiam em um mês inteiro, talvez até em um ano. Raramente, lá naquela sala, as pessoas levantam a mão, porque ele perguntou assim, quem aqui faz apenas aquilo que foi contratado? Quem aqui não teve nenhuma mudança significativa na vida pessoal no ano passado? Raramente alguém levanta a mão. Por mais indefinido que seja o trabalho em sua falta de limites, se você pudesse ser designado para uma tarefa específica por tempo suficiente, provaria ou provavelmente descobriria o que é preciso fazer, quanto e em que nível para preservar a sanidade. E se conseguisse manter sua vida em ordem, sem mudança de casa, sem término de relacionamento, sem problema de saúde e questionamento do estilo de vida para você e seus entes queridos, sem surpresa financeira, sem desvios de carreira e sem programas motivacionais que inspiram novos caminhos, talvez fosse capaz de desenvolver um ritmo e um sistema de gerenciamento para alcançar um pouco de estabilidade e tranquilidade. E ele faz essa provocação, né, que a gente recebe nas últimas 72 horas, mais inputs, mais projetos, mais prioridades do que os nossos pais recebiam em um mês inteiro, talvez até um ano. Eu sou prova disso, pessoal. Comecei a trabalhar no século passado e as mudanças eram gradativas. Eu trabalhei em um banco e aí, quando ocorria alguma mudança de algum sistema, era assim, olha, o ano que vem a gente vai implantar, ou segundo semestre vai implantar, e as coisas começaram não, é agora, um aplicativo já muda todo o processo, uma decisão, né, governamental, ou, né, vai mudando e vai impactando, tá todo mundo interligado. Aqui, quando o ritmo das mudanças era mais lento, assim que as pessoas superavam o inevitável desconforto do novo, aqui é muito bacana quando a gente trabalha esse tempo para pensar, esse tempo para refletir. Quando o ritmo das mudanças era muito mais lento, assim que as pessoas superavam o inevitável desconforto do novo, entravam no piloto automático e aproveitavam a tranquilidade do voo de cruzeiro. Aqui eu também coloquei um ponto de interrogação. A maioria de nós agora vive num mundo que não nos permite mais esse tipo de luxo. Muita coisa está mudando enquanto você lê, enquanto a gente está conversando aqui. E se nesse meio tempo você distraiu pensando em outras coisas que estão acontecendo na sua vida ou cedeu à tentação de checar o e-mail, não há dúvida de que está sofrendo de síndrome de pegar o bonde andando. Eu sei que você nem sabe o que é bonde. O bonde era um tipo de um ônibus em trilho que era aberto e que às vezes as pessoas entravam andando. Ueda, você andou de bonde? Minha mãe falou que eu andava, quando era bebê, eu não lembro, sinceramente. Tem gente que vai escrever, você lembra, Ueda? Não, eu lembro que existia os trilhos de bonde numa das avenidas muito próximas de onde eu morava. Isso existia ainda, alguns
remanescentes, olha que palavra, né? Eram remanescentes, mas eu não lembro se pegou. Bom, vamos lá. Ou seja, o medo de se... Agora o pessoal tá pulsando em que ano que eu nasci. Vai lá, ó. Distração, foco aqui, ó. Ou seja, o medo de se desconectar por um instante mínimo e ficar de fora do que está acontecendo no mundo. Aqui, quando eu coloquei o ponto de interrogação, é aqui, ó. Porque ele fala assim, se o ritmo é mais gradual, a gente tem a oportunidade de entrar no piloto automático e aproveitar a tranquilidade do voo de cruzeiro. Aqui talvez um significado positivo do piloto automático, então, que entrar num piloto automático, né, nesse processo. Aí eu coloquei o ponto de interrogação porque eu falei assim, que tal a gente ressignificar para o processo de atenção plena? Momentos que eu possa ter mindfulness, momentos de atenção plena, o que eu estou fazendo, trazendo os conceitos do flow, de eu realmente ter a experiência no que eu estou fazendo, engajamento no que eu estou fazendo, e eu perco também a noção de tempo. Teve um momento, quando eu estava fazendo essa leitura, que eu perdi realmente a noção do tempo, né? Porque foi justamente entre o intervalo do almoço dos meninos, e eu falei, nossa, mas eu comecei e perdi, já tinha passado quase 35 minutos que eu já estava fazendo essas reflexões. Então, essas abordagens de a gente voltar e ter atenção plena do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, do que eu estou... é muito importante para você também fazer a reflexão sobre os pontos fortes que você está desenvolvendo no seu dia a dia. Vamos aqui, ó. O excesso de distrações do dia a dia, então, quando a gente fala da produtividade com sentido, quando a gente fala sobre essa abordagem dos aspectos, estou olhando porque agora o pernilongo está na luz aqui, foco, a distração. Então, o excesso de distração no dia a dia não permite que mantenhamos um nível elevado de foco. Quando a gente fala produtividade com sentido, a produtividade toca, quando a gente fala distração e foco, aqui ó, o excesso de distrações no dia a dia não permite que mantenhamos um nível elevado de foco. Talvez uma das abordagens de reflexão talvez um dos aspectos de de virar a página da procrastinação é retirar as nossas distrações. Por conta disto, um dos tópicos importantes é deixar o celular de lado. Eu que tive essa oportunidade. Não tinha energia elétrica aqui, não tinha nem sinal, nada, né? E eu falei, Ueda, vamos aproveitar, vamos fazer a leitura do livro, vamos concentrar esse aspecto. Falei, opa, vamos lá, esse livro tem vários aspectos importantes que a gente pode contribuir aqui, que a gente vai trabalhar um exercício aqui na nossa atividade aqui. O foco nos resultados e nos valores é sem dúvida um exercício de extrema relevância, onde eu quero chegar, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo. Por isso que eu tenho defendido muito nessa produtividade com sentido, começar o foco, nosso dia a dia, com acordos. Qual é o acordo que eu vou fazer no período da manhã, né? Vou fazer um acordo de reclamação ou de gratidão? Vou fazer um acordo para o que está funcionando ou o que não está funcionando? Por isso que a gente acorda, é um acordo que eu faço no período da manhã. Ela oferece critérios para você tomar decisões importantes sobre o que deve parar de fazer, assim como o que merece mais atenção em meio ao excesso de opções. Eu lembro que numa das turmas de gestão de tempo e criatividade, né, era um módulo da liderança positiva, vários alunos falavam assim, professor, eu não quero nenhum processo, nenhuma estratégia, nenhuma ferramenta de gestão de tempo que já me coloque em estresse. Né? Então, é trazer esses aspectos que falam, peraí, simples, ó, o que eu tenho que tomar decisões, o que pode me ajudar. Por isso que a lei de Pareto, 80-20, é uma lei fantástica, 20%, né, da sua demanda de tempo que gera 80% de resultados. Gravar vídeos para a nossa atividade, tanto de mentoria como palestra, a gente compartilhar aqui, ela é um processo muito válido para a gente compartilhar e aprender juntos, né? O processo da educação é fantástico, né?
A andragogia eu aprendo com os meus mentorados na Mentoria Virtus. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a Mentoria Virtus, nós deixamos aqui a descrição, né, no link aqui na descrição. Então, esses aspectos, por exemplo, uma das mentoradas até comentou recentemente, ela falou assim, Ueda, eu não sinto que eu estou sendo produtiva. Por quê? Porque eram muitas tomadas de decisões, ela assumiu uma nova liderança dentro do pipeline de liderança, ela era líder de si mesma, aí começou a ter liderança com alguns colaboradores, agora ela está numa grande área. E ela falou, Ueda, eu estou sentindo que eu não estou sendo produtiva. E a gente faz todo um exercício do fluxo do mapeamento, né, dos pontos fortes, que a gente vai também trabalhando o perfil, o mapeamento comportamental do DISC, que é um acrônimo, né? DISC é um mapeamento comportamental que observa quais são os nossos principais comportamentos que são voltados também aos nossos pontos fortes e o que leva também ao nosso flow. Então, dominante é o acrônimo, I de influente, S de segurança ou estabilidade, C de conformidade ou cautela. Cada um desses perfis comportamentais nós os temos, nós desenvolvemos, contudo, nós temos uma combinação. Não tem melhor ou pior, sim, tem o melhor quando você se autoconhece e percebe quanto você pode utilizar isso como forças humanas, como pontos fortes, e o quanto isso impacta no seu relacionamento, e o quanto isso você também reconhece as outras pessoas com seus pontos fortes, e trabalhando o processo da empatia, validando esses aspectos. E aí, quando eu fui abordando com essa mentorada durante a Mentoria Virtus, eu falei, olha, vamos lá, coloca no papel esses pontos fortes e tal, e como que isso conecta no seu dia a dia, o quanto isso contribui também. Ela falou, Ueda, até aqui eu produzo, né? Eu falei, então agora a gente precisa enriquecer com a produtividade com sentido, né? Para gerar uma produtividade e trabalhar os códigos da produtividade relacionando com as suas metas e principalmente quais são os momentos que você pode ter os seus momentos de microflow. Eita, como assim microflow? Pequenos momentos que os seus desafios e as suas competências elas estão alinhadas, têm um equilíbrio, e ela foi gerando esse processo dos microflows, e ela foi mudando até, né, o curso está falando, nossa, Ueda, começou a brilhar, realmente, é o que eu gosto desse processo de influenciar pessoas. Caso você queira conhecer um pouco mais do Código da Produtividade, tem um link aqui na descrição do nosso e-book para você adquirir o e-book, tá? A gente fala sobre flow, pontos fortes, metas e objetivos, traz essa relação com a abordagem da produtividade com sentido e com o processo realmente de gerar engajamento, né, dessa experiência do flow. Mas vamos continuar aqui. Nesse livro aqui também ele faz uma relação com o estado de fluxo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Ele escreve aqui, o estado de fluxo é uma forma de trabalhar, definição genial, o estado do fluxo é uma forma de trabalhar, de fazer e de ser, em que a mente fica completamente desobstruída, não tem distrações, e as ideias criativas acontecem. Novamente, a teoria da doutora Barbara Fredrickson. A mente amplia, né, e constrói todo o processo. Dando continuidade aqui à nossa conversa sobre produtividade com sentido, gerando propósito, para que a gente possa fazer acontecer, a arte de fazer acontecer aqui. Sua habilidade de gerar potência é diretamente proporcional à sua habilidade de relaxar. Por quê? A gente está fazendo essa conexão, né? Quando a gente tem consciência das nossas hierarquias de valores, quando a gente tem a consciência do que nos motivam, então as nossas tomadas de decisões, elas são mais ricas, elas são mais, a gente engaja mais. Por isso que eu falo muito durante as palestras e também na mentoria e durante todo o processo de educação e compartilhamento, que ocorre um ambiente de confiança, né? E aí um dos indicadores é quando melhora o processo comunicacional. Então eu tenho confiança, então eu começo a também compartilhar. E quando eu começo a compartilhar meu conhecimento, eu começo a participar também das tomadas de decisões. Então na liderança acontece isso. A sua equipe também começa a
Quando gera confiança, começa a compartilhar conhecimento. Se não tem comunicação, é que não tem um ambiente de confiança. Aí tem o processo da liderança tóxica. E provavelmente o resultado é a produtividade tóxica. E aí um desequilíbrio tanto no processo de engajamento, aí não é sustentável, e também no impacto da qualidade de vida das pessoas. Aí vem todo o processo que a gente vem trabalhando, vem refletindo muito durante o nosso canal, é uma produtividade com sentido, né, desse momento da sua experiência. O segredo é limpar a mente para mantê-la aberta e capaz de reagir. Então, o mindfulness, a atenção plena, desse momento de reflexão do próprio processo do Ikigai, que é o que eu estou vendo até o livro do professor Keimoji, que é o livro branco que eu sempre comento aqui no nosso canal, né? Então se inscreva no nosso canal, nós temos vários vídeos que a gente fala sobre o Ikigai, né? E o professor Keimoji é um neurocientista, ele resume o Ikigai como: o que faz você acordar todas as manhãs? O que faz você acordar todas as manhãs? E então, um dos aspectos, um dos pilares do Ikigai é: esteja presente no que você está fazendo. E para que você estar presente no que você está fazendo, o outro pilar é: comece pequeno, comece pequeno, comece pequeno, comece gradativamente, tudo isso. E você, ao começar pequeno, você vai refletindo e vai libertando-se de crenças, de valores que não fazem parte. Lembra? Parar de fazer as coisas que você tem feito e que não agrega valor. Vamos para o exercício? O exercício é assim, ó. Um importante exercício para testar esse modelo. São etapas muito rápidas. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Anote o projeto ou a situação que mais ocupa a sua mente nesse momento. Eu sei, você está concentrada aqui, né? Mas tem algumas preocupações aí. Então escreve aí, ó. Um projeto ou situação que mais ocupa você neste momento. O que mais o incomoda? O que mais distrai? O que te interessa? Ou de algum modo consome grande parte da sua atenção? Pode ser um projeto, um problema que esteja debaixo da sua mente, ou debaixo do seu nariz, do seu nariz. Ué, fica inventando coisa aqui. Pode ser um projeto ou um problema, algo que você esteja sendo pressionado a fazer ou uma situação com a qual sente que terá a lidar mais cedo ou mais tarde. Anotou? Ok. Segundo, agora escrevam numa única frase o resultado que pretende alcançar para resolver esse problema. Por exemplo, eu vou colocar aqui, comprar, agora, né? Eu estou com obra, né? Estou com obra aqui. Comprar cimento. Comprar cimento. Agora, escreva uma única frase, o resultado que pretende alcançar para resolver os problemas, para que possa fazer um dos últimos acabamentos aqui da reforma, da primeira etapa da reforma aqui, de casa aqui. O que parece acontecer para que você marque esse projeto como concluído. Então, ó, agora escreva uma única frase, o resultado que pretende alcançar para resolver esse problema. Em outras palavras, o que precisa acontecer para que você marque esse projeto como concluído? Então, comprar o cimento, eles vão fazer todo o processo e acabar, né? Fazer o acabamento lá, daquela parede lá. É o que eu estou vivenciando hoje, né? Lembra que eu parei para ler esse livro porque foi desligado a luz, fazendo todo um processo também da energia elétrica, Então, fiz isso. Terceiro, agora anote a próxima ação física necessária para avançar no compromisso. Se você não tivesse mais nada para fazer na vida, a não ser resolver essa questão, quais providências tomaria nesse exato momento? Bom, eu já pegaria o carro para comprar, né, o cimento e tal, né? Tem que comprar, né? Por que carro? Porque é pesado, são, acho que 5 quilos, né? Pesado, né? Vamos lá. Você ligaria ou enviaria uma mensagem para alguém, escreveria um e-mail, pegaria papel e caneta para fazer um brainstorm, procuraria mais informação na internet, compraria pregos na loja de ferragem, conversaria pessoalmente com o sócio, o assistente, o advogado, o chefe, o quê? Já sabe a resposta? Muito bem. Esses 2 minutos de reflexão valeram alguma coisa para você? Se você for como a maioria das pessoas que completa esse exercício em nossos seminários, o professor David falando, terá experimentado pelo menos um pouquinho mais de controle, relaxamento
e foco. Também pode estar se sentindo mais motivado para fazer algo a respeito dessa situação, sobre a qual vinha apenas pensando até agora. Então imagine viver com essa motivação multiplicada por 1000. O que nós fizemos, colocamos no papel. O que nós fizemos, nós traduzimos o que nós temos que fazer. O que nós colocamos, qual o resultado que eu quero fazer, qual o resultado que eu quero ter. O que nós fizemos, qual é a ação que eu vou fazer. Então a gente chama de descarrego mental, você fez o descarrego mental aqui. Aqui ele complementa. Se algo positivo aconteceu com você depois desse rápido exercício, reflita o que mudou, o que ocorreu para melhorar as condições de sua experiência. Não houve progresso, pelo menos no mundo físico. A situação não foi resolvida. O que aconteceu é que você adquiriu mais clareza sobre o resultado desejado e a próxima ação a realizar. O que realmente mudou é o fator mais importante para a clareza, o foco e a paz de espírito, a maneira como você se engaja no mundo. Mas o que levou a isso? Não foi tornar-se mais organizado, nem definir prioridades. A resposta é pensar. Pensar. Trazer os aspectos das perguntas que levam a gente a pensar. Melhorar a qualidade das nossas perguntas. Dar mais significado às nossas perguntas para que a gente tenha foco em qualidades que impactam na nossa vida. Então, a função, e ele complementa aqui com uma frase de Ralph Waldo Emerson, um escritor, pensador lá do século passado, ou de outro século. O ancestral de toda ação é um pensamento. E complementa com Henry Bergson. Pense como homem de ação, haja como homem de ideias. Então, quando a gente vai refletindo sobre esse processo, toda a nossa produtividade vai ficando com sentido, para que esse sentido faça sentido para você. E isso vai gerando esses aspectos do equilíbrio entre suas virtudes e seus desafios. Porque a vida só tem sentido. A vida é muito breve para não ter sentido.